Terminou em São Januário, jogo empatado, 0 Vasco, 0 Madureira e mais um jogo muito sofrível pro torcedor do Vasco. Mais um jogo que o Vasco não consegue apresentar um bom futebol, mais um jogo que a gente tem um Vasco esbarrando nos mesmos erros que já vem acontecendo desde a temporada passada, e é um time que eu volto a repetir para vocês, em muitos momentos parece que estagnou. Mas eu quero começar falando aqui no vídeo sobre alguns jogadores que eu acredito que não poderiam mais estar no Vasco. Tem muitos jogadores que têm um nível técnico muito abaixo e assim, se o Vasco quer almejar realmente melhorar o seu elenco, buscar algo melhor nessa temporada de 2026 do que foi em 2025, jogadores como o Tietê, como o Hugo Moura, como o próprio David, esses caras não têm muito teto mais para estarem no Vasco. São jogadores que têm um nível abaixo, são jogadores de uma prateleira abaixo, mas que continuam no Vasco, então o técnico vai continuar utilizando. Hoje o Vasco entrou em campo com uma escalação mista, alternativa, com jogadores titulares, o Léo Jardim, o Robert Renan, o Piton, que ainda é titular. A gente ainda tem um Paulo Henrique fora, né, por algum problema de dor no pé. Então o Puma vem jogando na lateral direita. No meio de campo o Vasco teve o Barros como titular. O Tietê, que em muitos momentos é um jogador que tá causando raiva pro torcedor, porque é um jogador que não tá conseguindo articular o meio de campo do Vasco, não está conseguindo ser um jogador que ele já foi até na temporada passada em algum determinado momento, que era aquele cara motorzinho, né, que corre ali no meio de campo todo, que faz o time rodar. O Tietê não tá conseguindo fazer isso. A gente teve um Nuno Moreira que iniciou o jogo mal, melhora ele do meio do primeiro tempo até ele sair, ele dá uma melhorada boa. O Nuno Moreira consegue estar melhor tecnicamente nos passes, nas finalizações, nas escolhas das jogadas. Ele atuando ali pelo lado direito. A gente teve um Rojas que foi o grande destaque do time do Vasco mais uma vez. No primeiro tempo colocou uma bola ali na trave que poderia ter saído o gol. Era o jogador que conseguia articular, deu também um bom passe pro Puma que poderia ter saído o gol do Vasco. A gente teve o Andrés Gomes pela ponta esquerda, que é o talvez jogador mais lúcido do Vasco na partida, né? O jogador que consegue fazer o time do Vasco ter alguma jogada de mano a mano, de 1 contra 1, que tenta fazer algo diferente durante a partida. E a gente teve a estreia do Brenner como centroavante. A gente sabe que sempre quando o jogador estreia é difícil, ainda mais atuando com um time que não tá talvez tão acostumado assim a jogar junto. Isso dificulta um pouco mais. No primeiro tempo o Brenner ficou muito preso entre os zagueiros, não estava conseguindo entender tanto a movimentação que era para ser feita, e o Vasco fez um primeiro tempo que poderia ter saído vencendo, mas como sempre o Vasco parece assim, o Vasco ele tem muitos erros individuais dos seus jogadores. Erros que podem gerar gols para os adversários. E aí eu vou falar agora aqui para você. Tu vê no primeiro tempo um erro de passe do Barros, que ele faz uma bola que era entre o Robert Renan e entre o Piton, uma bola completamente dominada para o Vasco. O Vasco quase leva o gol e o Madureira tem a oportunidade de uma bola na trave. Então o Vasco ele passa vários jogos do Campeonato Brasileiro e eu não queria que isso acontecesse, mas acontece praticamente sempre. O Vasco quase sempre cede muitas oportunidades para os adversários, e na maioria das vezes são oportunidades que até o Vasco próprio cede. E o Vasco tem um problema de pegada no meio de campo, de recuperar a bola, de perde pressiona, do Vasco não está encaixado. O Vasco sem conseguir ter volume realmente de jogo. Teve poucos minutos que o Vasco teve um grande volume de jogo no primeiro tempo e quase fez o gol. O Vasco volta para o segundo tempo, com a alteração sai Robert Renan, que saiu com problemas estomacais, não estava se sentindo bem. Entra o Cuesta na zaga e o Vasco volta para um problema que ele tem, que me estressa muito, que é o Vasco ficar alçando bolas para dentro da área com os zagueiros. O Vasco abre seus dois zagueiros, abre o Robert Renan, por exemplo, e vai abrir o Cuesta. E o Vasco tá sem conseguir penetrar por dentro da defesa adversária. Os zagueiros do Vasco começam a cruzar bolas para dentro da área. Isso pode acontecer, pode sair. Já saiu gol assim do Vasco ano passado, quando o Cuesta alça uma bola na área pro Felipe Coutinho, que faz um gol contra o Bahia. Isso pode acontecer durante a partida, se o zagueiro levantar, mapear a cabeça, se o zagueiro levantar a cabeça, mapear e ver uma boa oportunidade realmente de cruzamento. Mas isso tá se tornando algo cansativo pro torcedor assistir no Vasco, porque a bola roda, o zagueiro pega e cruza. Então porque tu tá rodando essa bola. Ou então é o Puma tentando cruzar, o Lucas Piton tentando cruzar muito pouco, né? Até desde a saída do Verratti, desde a saída do Ryan, tá tentando jogar um pouco mais por baixo, mas praticamente também não consegue ser produtivo.
E o Vasco insistindo muito nesses cruzamentos pra dentro da área, cara. Até poderia ter feito um gol assim com o Puma, teve algumas bolas perigosas, mas quando você contrata um Fernando Diniz como técnico, você quer que teu time jogue por baixo, você quer que teu time chegue na lateral do campo, que saia pelo menos alguma triangulação, e isso não acontece no Vasco. E isso é o que mais me preocupa. Eu não vejo o time do Vasco evoluindo nesse sentido. Pô, tá saindo a triangulação, tá saindo a troca de passes, tá acontecendo realmente alguma coisa que vai fazer o Vasco evoluir. Não, é só bola alçada pra área. E o Vasco, se ganha hoje o jogo de 1-2-0 com essas bolas alçadas na área, engana até um pouco o torcedor. Mas aí o Vasco consegue esse empate, que é muito ruim, muito feio, né? O Vasco empatar com o Madureira, não deixando também de comentar sobre o pênalti perdido pelo Puma Rodrigues. Eu nem achei que ele bateu tão mal assim, eu achei que o goleiro foi bem no rebote, o goleiro também foi muito bem no chute do Brenner. Mais pra reta final do jogo, depois da parada técnica, eu acho até que o Vasco volta melhor pro intervalo, não vou falar que voltou bem, mas voltou melhor do intervalo, o Brenner conseguindo se movimentar um pouco mais, talvez parecia o gol do Vasco ficar mais próximo, mas o Fernando Diniz faz algumas alterações que bagunçam o time demais. Ele tira o Rojas, ele coloca o Watson, aí ele primeiro começa com o Marino Rinestrosa na ponta, ele começa bem no jogo, vem por dentro, ele já fica mais encaixotado na marcação, também o jogador que tá estreando. Achei bons passes dele, alguns dribles interessantes, uma boa movimentação, talvez amanhã eu faça um vídeo aqui detalhando como foi a estreia do Rinestrosa pra vocês. Mas ele, depois da parada técnica, bagunça muito o time e o time do Vasco se perde, não consegue mais pressionar tanto. Até tem algumas possibilidades. Ele coloca o David no time. O David nem entrou mal no jogo de hoje, mas é um jogador que, assim, a torcida do Vasco tá saturada de ver o David e caindo sempre na mesmice. Claro que a gente sempre torce pro jogador se recuperar, mas, cara, é daquele grupo de jogadores que, se eu pudesse tirar agora do Vasco, eu tiraria do Vasco. Porque são jogadores que remetem ao torcedor também a um passado de muita dificuldade que a gente não quer ter no nosso presente e futuro daqui pra frente. Então é isso, o Vasco acaba empatando com o Madureira, não sofre tanto defensivamente. O Madureira dá algumas ameaçadas no segundo tempo, mas nada assim de nossa, o Vasco vai sofrer o gol. Mas o Vasco muito estático dentro de campo, o Vasco com muita pressão. Vejo esses jogadores do Vasco jogando o tempo todo sobrecarregados. Parece que eles estão jogando com peso nas costas. Eles jogam com a pressão nas costas que eles não conseguem ser produtivos. Parece que vai caindo ainda mais o desempenho. Você, por exemplo, quando o Diniz chega no Vasco, naquele jogo diante do Fortaleza, ele dá uma chacoalhada no time e o time do Vasco vira completamente outro. O Vasco mete 3-0 em cima do Fortaleza em São Januário ano passado, podendo fazer uma goleada maior do que esse 3-0. E ali você viu um time vibrante, tu viu o time se jogando sem peso, com energia diferente. Mas a cada jogo que passa, a pressão sobre o Diniz aumenta, sobre os jogadores aumenta. E o time vai ficando com esse peso. E quando isso acontece, é difícil de você recuperar, você virar a chave. Pode acontecer, torço para que aconteça com a chegada desses reforços. Tá, para vir o Cuiabano, o Spinelli, o Vasco deve contratar mais um volante, talvez de um bom nível. E isso pode sim mudar, só que a gente fica pensando, o trabalho do Diniz está muito pressionado. Ele precisa vencer a Chapecoense a qualquer custo se ele quiser continuar no comando técnico do Vasco, senão vai ficar insustentável a situação dele. O Vasco tem que vencer a Chapecoense em São Januário. E de preferência que apresente um futebol que tenha alguma evolução. Eu acho difícil, mas pode ser que aconteça. E que também, se vencer, não seja um jogo somente para enganar o torcedor e depois voltar para essa mesmice. Eu acho que falta, às vezes, também muita personalidade de alguns atletas do Vasco. O Vasco não tenta jogar por dentro. Isso me irrita muito. Me irrita muito. Eu sei que o meio de campo é uma região onde está muito congestionado. E o Vasco ele não tenta sequer jogar por dentro. O Vasco só tenta jogar pelas laterais o tempo todo e com cruzamentos ultimamente que tem me deixado muito chateado. E assim foi esse empate entre Vasco e Madureira em São Januário. Muito difícil do torcedor assistir essa partida e ficar empolgado para um restante de temporada, independente se tinha jogadores que serão reservas, titulares. Para o cara estar no grupo do Vasco, ele tem que ter a capacidade de ser melhor do que um jogador do Madureira, não querendo desrespeitar aos jogadores do Madureira. Mas é inaceitável. O Vasco tem esse pênalti, inclusive, eu acho ele menos pênalti do que o pênalti que acontece no Andrés Gomes no segundo tempo. Eu acho que esse aqui o Nuno levou, inclusive, até na malandragem. O Puma perde, depois o Brenner bate no rebote. E o goleiro faz a defesa nos dois lances, né? E o Vasco não consegue. Talvez se o Vasco faz o gol aqui, força o Madureira a sair pro jogo. O Madureira que teve uma postura, que eu entendo, é um time pequeno, mas é uma postura constrangedora, assim, eu acho. Um time se jogando o tempo todo, a arbitragem sendo conivente, porque o árbitro percebe, né, cara? Isso irrita os jogadores do lado adversário.
Irrita também o torcedor do lado adversário, mas é uma postura muito ruim do Madureira, cara. Eu acho que o futebol não tem que ir por esse lado. Mas o Vasco tem essas oportunidades no início do jogo, não faz o gol, perde as oportunidades, aí tu pensar, não vai fazer falta nesse jogo, daqui a pouco o Vasco faz o gol. Não, o Vasco não faz o gol. Tem essa tentativa de chute do Rojas, que é um jogador que eu acho que, inclusive, tem que jogar mais próximo da área, porque ele é um jogador de drible curto, é um jogador que consegue encontrar bons passes, e às vezes ele volta muito o Rojas, onde ele não consegue ser tão produtivo. Isso aqui foi um erro do Léo Jardim, bizarro. E aí que eu falo sobre os erros individuais dos jogadores do Vasco. Tu vê os jogadores do Vasco que muitas vezes errando passes de meio metro, cara. Às vezes passe de 3, 4, 5 metros, 6 metros. O jogador do Vasco, ele erra, cara. E foi de um erro de passe que surge essa oportunidade de chute do jogador do Madureira. Ele tem tempo para perfilar o corpo, ele tem espaço para driblar, encontrar o ângulo correto e ninguém do Vasco pressiona. O Vasco tem essa possibilidade aí com o Rojas, que bate bem. Essa bola até eu acho que merecia entrar, né? Foi um chute muito bonito dele, diga-se de passagem. E era o único jogador do Vasco, assim, que era mais lúcido no primeiro tempo, né? Ele e o Andrés Gomes. Que dificuldade do Vasco para praticar futebol, hein? Essa outra chance do Puma, ele acaba cabeceando mais no meio do gol, não conseguiu tirar do goleiro. O jogador do Madureira dorme completamente na marcação. O Brenner puxa um, abre espaço ali, o Puma entra, faz a finalização, mas o goleiro do Madureira conseguiu ir bem. Finalização perigosa do Nunes, essa bola bate ali no pezinho da trave, né? Era mais uma possibilidade que poderia ter saído um gol do Vasco, mas de chute de média a longa distância, o Nuno foi melhorando no decorrer do jogo. Olha essa bola do Nunes, aqui é pênalti, né, cara? Olha só. Tem o toque do jogador do Madureira e a arbitragem sequer chama o árbitro para revisão. Claramente o Andrés Gomes só tropeça e não faz o gol, ou pelo menos não finaliza no gol por causa disso. Aqui o Inestrosa entrou bem, faz essa boa jogada. A bola volta nele, mas ele finaliza já caindo, né? Mas aí ele finaliza já caindo aqui o Marino Rinestrosa. Falta em cima do Barros. É um jogo muito parado, muito picotado, muito improdutivo, essa é a verdade. O Madureira teve essa chance de perigo no segundo tempo, a jogada de contra-ataque. O Cuesta consegue se recuperar bem depois de um salto de pressão dele completamente equivocado. Boa bola do Marino pro Puma. O Puma bate ela no gol. Até uma finalização razoável para a defesa aqui do goleiro do Madureira. Mas muito desanimador essa finalização aí do jogador do Madureira, completamente pro alto. O Vasco ainda vai ter mais alguma possibilidade aqui com o David, mas do Minete, esse lance aqui do Adson, que o juiz marca a falta dele em cima do jogador do Madureira. Realmente tem um toque ali na perna direita do Adson, na perna do jogador do Madureira, né? Não alcança. Mais uma chance aqui, o Cuesta cabeceia muito mal, cara. Era só fazer o gol. Isso aqui é inacreditável, cara. Só cabecear na direção do gol. Ele entra completamente livre nas costas aqui do lateral, o Julião. Ele teve tudo pra fazer o gol nesse ótimo cruzamento aqui do Andrés Gomes. E ele consegue perder, colocando essa bola pra fora. Que já era mais um Vasco no abafa. Depois teve a tentativa de chute do David ainda no finalzinho do jogo. O Vasco reclamando da bola pegar na mão do jogador do Madureira. E é isso, assim foi esse jogo. Difícil, cara. Difícil pro torcedor do Vasco, mas comenta embaixo a opinião de vocês. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.